todos e todas muito bem-vindos à nossa aula aqui de ciências. Eu sou a professora Maria Carolina e a gente vai continuar falando sobre genética, pessoal. Então vamos seguir aqui com a nossa aula de hoje. O nosso tema é material genético dos seres vivos, parte 2. Vamos lá. Então, o que a gente aprendeu na aula passada? Vamos dar uma relembrada aqui, que é importante, né? São temas diferentes, palavras diferentes que vocês estão vendo, né? Então, é importante que a gente faça uma revisão antes de começar, né, a continuidade desse tema, tá certo? Então, vamos lá. O DNA constitui o nosso material genético. O nosso material genético dos seres vivos. Presente no núcleo, e de lá do núcleo ele comanda todas as atividades das nossas células. Ele é formado por açúcar, a desoxirribose, o grupo fosfato e as bases nitrogenadas. Os cromossomos são moléculas de DNA associadas às proteínas. Então, relembrando aí esses conceitos importantes, né, pessoal? Vamos dar continuidade aí à nossa aula de hoje. Terminamos a última aula falando das partes básicas de um cromossomo. Nós vimos que o braço é a divisão do cromossomo, mas essa divisão ela é realizada pelo centrômero, né? Essa bolinha aí, essa estrutura no formato esférico, né? Que ela permite a divisão do cromossomo em braços. E esses braços podem apresentar diferentes tamanhos. E o telômero, que são essas partes externas, né? A parte externa não, gente, desculpa, extrema, né? Ou seja, está na extremidade de cada cromossomo, tá? Nessa parte não há genes, tá bom? E eles exercem a função de proteção do cromossomo. Aí eu falei para vocês, né? Como assim? Braços de diferentes tamanhos. O que é isso, professora? Braços de diferentes tamanhos. A gente vai ver agora como é que esses braços podem se apresentar num cromossomo. Olha lá, ó. Eita, o rapaz está até espantado aí, né? Então quer dizer que existe uma classificação dos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. É, gente, é verdade. Isso acontece, né? Então, bora ver? Bora! Estão aí os 4 tipos de cromossomos. E como eu acabei de falar para vocês, essa posição do centrômero vai alterar o quê? O tamanho do braço cromossômico. Então, ó, temos aí o metacêntrico, o submetacêntrico, o acrocêntrico e também o telocêntrico. Mas o que é que cada um significa, prof? Que palavras estranhas são essas? Vamos ver aqui o que é que significa cada uma delas, tá? Metacêntrico, centrômero está na posição mediana, está ali, ó, na metade, né, dividindo o cromossomo na metade. Então, os braços apresentam o mesmo tamanho. Seguindo aqui, ó, submetacêntrico, o centrômero ele está um pouquinho só deslocado da porção mediana. Então, vocês vão ter... Vocês não, né? Os cromossomos, né, prof? Isso. Os cromossomos, eles vão apresentar o quê? Braços de tamanhos desiguais. Um vai ser menor, outro maior, né? O acrocêntrico. Aí você percebe que o centrômero, ele está muito mais próximo de um dos extremos do cromossomo. Então, vai ser um pequenininho e o outro bem longo, tá? E o último tipo é o telocêntrico. A gente vê aí que o centrômero está em uma das extremidades. Então, ele não está próximo da extremidade, como ocorre com o acrocêntrico. Ele está na extremidade, exatamente na extremidade, tá? Então, ele apresenta somente um único braço. Conseguiram compreender aí, pessoal? Acho que sim, né?
Então, até agora, tá tudo tranquilo nessa aula de genética de hoje, né? Vamos continuar aqui, porque eu vou perguntar para vocês uma coisa. Quem é que sabe quantos cromossomos nós temos? E aí, que resposta é que vocês vão me dar? Pois é, pessoal, tem uma coisa interessante, ó. Cada ser, cada espécie vai apresentar um número fixo de cromossomos, tá? Mas o que é que a gente pode observar aí? Eu posso dizer a vocês o seguinte, por exemplo, um cachorro, ele tem 78 cromossomos, um cavalo, ele vai ter 66 cromossomos. Mas será que esse número de cromossomos vai influenciar se vai ser uma espécie mais complexa ou uma espécie, né, mais simples? Não. Isso não quer dizer que quanto mais cromossomos, mais aquela espécie vai ser complexa. Sabe por que isso não quer dizer isso? Nós, seres humanos, nós somos seres complexos, não é isso? Somos seres pensantes, né? Somos seres muito complexos, mas nós apresentamos, 23 pares de cromossomos por célula. Isso quer dizer que são 46 cromossomos em cada célula. E eu acabei de dizer a vocês que um cavalo, né, é um ser inteligente e tudo, mas ele não chega na complexidade que o ser humano apresenta. O cavalo tem 20 cromossomos a mais do que nós, né, aproximadamente. Então, a gente percebe aí que a quantidade de cromossomo, ela não vai influenciar na complexidade do organismo. Aí, mostrando para vocês o cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma célula. Então, nós podemos observar que o cariótipo humano, que está aí na tela de vocês, tem o cariótipo para o macho e o cariótipo para a fêmea. A gente pode ver que os cromossomos, eles são idênticos, né? Tanto do macho quanto da fêmea. Vão acompanhando aí a numeração, do 1 até o 22. Todos eles são iguais, né? Tanto no macho quanto na fêmea. Mas quando a gente chega no 23º cromossomo, o que é que acontece? A gente encontra aí os cromossomos sexuais. E é esse par de cromossomos no macho e na fêmea que vai definir se nós vamos nascer com o sexo feminino ou com o sexo masculino, pessoal, tá? Então, XY quer dizer que aquele indivíduo será macho e XX, o indivíduo será fêmea. Então, esse conjunto de cromossomos aí de uma célula, ele tem forma, número e tamanho, né? Cada parzinho desses são tamanhos bem definidos, né? São todos muito semelhantes, tá? Vamos lá. Então, vocês estão vendo aí um cromossomo azul e um cromossomo laranja. Cada filamento desse, pessoal, a gente chama de cromátide. Então, esse filamentozinho aí, um azulzinho, é uma cromátide, né, do cromossomo. E o laranja, da mesma forma, tá? E o centrômero, né, aquela estrutura aqui, divide aí o cromossomo em braços, que a gente já observou. Quando essas cromátides passam pela duplicação, por esse processo de duplicação do cromossomo, o que é que acontece? Esses filamentos de DNA que vão ser duplicados, eles vão ser chamados de cromátides irmãs. Então, olha só, temos aí dois exemplos, né? Um azulzinho e um laranja. Nós vemos que o cromossomo ele se duplicou, então agora são dois azulzinhos. É uma dupla de cromossomo, né? Cada um é uma cromátide. Como eles são semelhantes em tamanho, semelhantes em forma, elas são chamadas de cromátides irmãs, como se fossem irmãs gêmeas. Entenderam isso? Gêmeas, né? Que nasceram na mesma placenta, que são idênticas, tá certo? Só fazendo uma alusão aí aos nossos vizinhos, colegas, né, parentes, que são gêmeos,
tá? Só para a gente entender isso melhor. Células diploides, então vamos lá. Houve essa duplicação. Nós agora temos duas cromátides irmãs, né, que foram duplicadas. E como eu falei para vocês, apresentam forma e tamanho semelhantes, né? Também apresentam a mesma sequência de genes. E aí, gente, quando a gente fala de célula diploide, que é representado por 2N, a gente está falando disso, de duas células que vão apresentar, de uma célula, aliás, desculpa, vão apresentar cromossomos aos pares. Então, temos aí um par de cromossomos, né? Na cor azul, só para representar, para vocês perceberem que são pares diferentes, aí eu coloquei em cores diferentes, tá? Então, temos aí um par de cromossomos com células diploides, né, azul, e um par de cromossomos aí, laranjinha, também células diploides. Agora, cada par desse, gente, a gente chama de cromossomo homólogo, porque apresenta essas características semelhantes, né, e também essa mesma sequência de genes. Isso é muito importante. Se não tiver a mesma sequência de genes, não é considerado um cromossomo homólogo, tá certo? Guardem isso aí que é bastante importante. Agora, ó, células haploides, isso é bem legal. Por quê? Nós somos seres pluricelulares, ou seja, nós apresentamos duas ou mais células, né? Estamos nesse grupo de seres que apresentam muitas células. E aí, todas as nossas células são diploides. Mas de onde é que vem essa célula haploide, prof? A célula haploide, pessoal, são representadas pelos nossos gametas. O espermatozoide, que é o gameta masculino, e o ovócito, que é o gameta feminino. Então, quando a gente pensa de gameta, pensa em gametas, a gente já lembra de quê? De reprodução, não é? Como nós somos seres pluricelulares, que apresentamos, né, células diploides, como é que nós chegamos a nos desenvolver com um monte de célula diploide no nosso corpo, se o espermatozoide e o ovócito são células haploides, apresentam a metade dos cromossomos que nós seres humanos temos? E aí? Pensa comigo. É muito fácil essa resposta, né? Se a gente for pensar na fecundação, ou seja, o encontro aí, né, essa fusão que existe entre o espermatozoide e o ovócito feminino, gerando o zigoto, vai haver o quê? Uma soma, né? Ou seja, informação genética da mãe e informação genética do pai vão se encontrar ali, formando uma nova célula que vai dar origem a uma pessoa, né? A um indivíduo, tá? Então, essas duas células haploides, cada uma com 23 cromossomos, que vai fazer essa união e vai surgir um ser humano novo, né? Um bebezinho aí, virar um adulto e viver cada fase da sua vida, né? Pronto, então, desse modo, o ser humano consegue chegar aos 46 cromossomos no total. Agora a gente vai falar aqui de ciclo da célula. Veja só, pessoal. Cada célula do nosso corpo, ela está passando por uma fase diferente, né? As células não trabalham todas iguais, né? Como se fossem clones, né? Ou robôs que a gente programa. Se a gente tivesse aqui 100 robôs e programasse todos eles para fazer os mesmos movimentos, né? Ou então um grupo de dança que precisa executar os movimentos de maneira sincronizada, um esporte, né, como o nado sincronizado, que as atletas e os atletas, né, precisam estar em sincronia. As células não fazem isso. Olha só aí, essas células, né? Vocês conseguem pensar de onde foi que veio essa foto aí?
Cada quadradinho desse está representando uma célula. Mas vocês vão cair duros para trás, porque essa foto aí são de células de cebola. Cebola? É, cebola. Sabe aquelas folhinhas, a gente vai descascando uma cebola, a gente consegue ir puxando, né, as folhinhas dela, né? São várias folhinhas recobrindo, né, formando camadas, não é isso? Pronto, uma folhinha daquela. Se a gente olhar no microscópio, aqui está usando um corante, né, para a gente enxergar melhor. Mas cada célula dessa, a gente pode observar que tá vendo coisas diferentes, né? Então, ó, essas daqui, essas circulares, que a gente não consegue observar nada de diferente dentro dela. Vocês lembram que na aula passada eu falei assim para vocês, gente, quando uma célula ela está no momento de não divisão, né, não está se dividindo, ela está exercendo outras atividades, ela não está nessa etapa de divisão. A gente não consegue distinguir quais são os cromossomos, né? Onde é que está um cromossomo? A gente não consegue ver, distinguir um do outro. Tá tudo emaranhado, tudo misturado ali, né? Tudo isso ocorrendo dentro do núcleo, né, gente? Vamos lembrar disso, tá? Então, essas aqui, ó, acompanha aí o que eu estou apontando. Todas essas, a gente consegue ver, né? Ó, realmente, é muito parecido, prof. Muito parecido. E a gente não consegue ver nada. Tá vendo um borrãozinho rosa, né? Porque tá tudo emaranhado ali. Não tá em divisão. Mas as outras, olha só. Olha essa, a gente já consegue ver, ó, que tem alguma coisa ali, já consegue diferenciar um pouquinho essas estruturas. Por quê? Porque esta célula, ela está em divisão celular. Então, para resumir toda essa história, o que é que acontece? A célula, no seu ciclo, tá? Ela tem duas etapas. Em uma das etapas, ela está cumprindo atividades, né? Que atividades? E a célula tem alguma coisa para fazer? Claro que tem. Se a célula não cumprir suas atividades, a gente não consegue também desenvolver as nossas atividades, né? E o mínimo de atividade que a gente exerce todos os dias é o quê, gente? Respirar. É uma atividade. Então, a gente está aqui captando oxigênio e isso é um trabalho, é um gasto de energia muito grande para o nosso corpo. As coisas não são fáceis, né? A gente pega, né, esse ar que a gente respira. Quando esse ar chega lá no pulmão, o que é que acontece? As moléculas de oxigênio, elas vão passar do alvéolo pulmonar para a corrente sanguínea. E aí, ó, muitas das vezes as hemácias carregam essa molécula de oxigênio para todas as células do corpo, gente. Para quê? Para que cada célula receba essa molécula de oxigênio e consiga desenvolver a atividade de quê? Respiração celular, né? Dentre outras coisas, ela também se alimenta de tudo que a gente ingere, né? Dos alimentos que a gente ingere. Tudo isso é transformado, né? E as células se alimentam desses nutrientes que são adquiridos na nossa alimentação diária. Então, por isso que é importante a gente se alimentar bem, né? Fazer um exercício físico, né? Para o corpo ficar mais bem disposto, né? Funcionar melhor. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é para vocês entenderem que existem atividades diárias que nossas células exercem, como produção e armazenamento de materiais, né, no nosso corpo. Também, ó, são responsáveis pelo crescimento celular. Então, é responsável também pelo crescimento de um indivíduo, né, durante as fases de vida que ele vai passando. O indivíduo nasce bebezinho, mas ele continua bebezinho até ficar mais velho, é? Não, a gente vê as crianças, né, crescendo, passando pela puberdade, chegando na adolescência, jovem e envelhecendo. Então, tudo isso acontece, né, durante as atividades que as células exercem, tá certo? Então, se liguem nisso. E a outra parte, gente, do ciclo da célula é a divisão celular.
Essas divisões celulares, elas são muito importantes no nosso organismo, né? Para todos os seres vivos, elas são muito importantes. São comandadas pelo núcleo, né? Que a gente já sabe que o DNA, ele está lá dentro do núcleo, que o núcleo é o nosso centro de comando, porque é de lá que todas as informações, né, saem para que as células exerçam suas atividades. Então, temos aí dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Vamos ver aqui, ó. Todo mundo fala assim, né? Ai, meu Deus, mitose e meiose, não entendo nada disso, professora. Isso é muito difícil. Eu confundo mitose com meiose. Vai dizer que vocês nunca falaram isso quando chegava nesse assunto. Duvido que nunca tenham falado, mas é isso mesmo. Mas é fácil, gente, ó, presta atenção aqui. Na mitose, uma célula mãe, ela vai originar duas células filhas idênticas. Tá, professora. Entendi. Uma célula mãe, ela vai originar duas células filhas idênticas, ou seja, ela vai ter gêmeos. A célula mãe, ela vai ser mãe de gêmeas. Entendeu isso? Pronto, super fácil. Mas aí, ó, o porquê que a mitose é tão importante para o nosso organismo? Porque a mitose, ela participa do crescimento do organismo. Então, quando ocorre mitose nas células, ela está auxiliando aí o crescimento do nosso organismo. Acabei de falar, né, sobre os bebês que vão passando por todas as fases da vida até chegar na vida adulta, né? Reposição de células. Nós perdemos células o tempo inteiro, pessoal. Pois é, as células morrem, né, ou elas se danificam por algum motivo. E é através da divisão mitótica que essas células são repostas e a gente continua exercendo, né, nossas atividades, o corpo da gente funciona adequadamente por conta da mitose. Vê como ela é importante. E reprodução de seres unicelulares. Nós somos pluricelulares, mas para que os seres unicelulares, ou seja, aqueles que apresentam apenas uma única célula, consigam se reproduzir, é necessário que haja mitose. É só assim que eles se reproduzem. Aí, ó, olha lá. Acompanha aí comigo, vou mostrar aí para vocês, ó, tá? Olha lá a célula mãe. A célula mãe, a gente tá vendo que dentro dela tem 4 cromossomos diferentes. Quando há a duplicação dos cromossomos, o que é que a gente tá vendo? 4 pares de cromossomos diferentes, né? Agora são pares, tá? Aí, depois que ocorre essa duplicação, a célula entra em divisão mitótica. E aí, nessa divisão, a gente vê aqui o resultado, 2 células filhas, cada uma com 4 cromossomos diferentes. Tá vendo como a mitose é super simples? Ah, gente, isso aqui é fácil demais. Vamos ver meiose. Meiose, ela vai apresentar 2 divisões. Em vez de ela se dividir uma vez só, a célula vai se dividir 2 vezes. Então, vê só como é que acontece. Não a mesma célula, tá? A gente vai ver isso. Ó, a meiose, ela origina células que apresentam a metade dos cromossomos da célula. Então, enquanto na mitose a gente preserva o mesmo número de cromossomos, na meiose, as células filhas vão apresentar a metade do número de cromossomos da mãe. Então, ó, por que é importante a meiose para a gente? Porque é através da meiose que os gametas feminino e masculino são formados no nosso organismo. E outra coisa que é muito importante, ó, existe dentro desses cromossomos, né, que são selecionados aí em cada gameta, existe uma diversificação. Por quê? Existem combinações diferentes de cromossomos em cada gameta, em cada ovócito. Então, quando eles se unem para gerar um bebê, você pode ver, se você tiver irmãos, ou sua mãe e seu pai têm tios, tias, os vizinhos, né, são irmãos, você pode ver, cada um tem uma característica. Os irmãos, eles não são iguais, então toda vez que nasceu um bebê, né, depois nasce o irmão dele, se você comparar os dois, você consegue perceber características semelhantes, né, consegue ver que eles têm um parentesco, porém, cada um também tem características individuais. Por quê? Por causa dessa
combinação diferente de cromossomo, porque a meiose, através dessa combinação, ela vai levar a uma variabilidade genética, tá, gente? Eu estou falando assim de características externas, né? Mas essas características externas, elas vêm de lá dos nossos genes, né? Tudo acontece de dentro para fora, tá? Além do que também existem variações que são levadas por conta do ambiente, né? Mas tirando essa parte do meio externo, o nosso fenótipo, né, o que a gente vê, é influenciado pela parte genética, tá? Então, na meiose, para a gente ver aqui, né, visualizar como é que isso acontece, a célula-mãe está lá, ó, com 4 cromossomos apenas. E aí, ocorrendo a duplicação dos cromossomos, nós vemos o quê? 4 pares. Até aí, tudo parecido com a mitose. Aliás, não parecido, igual, né? Tudo igual à mitose. E aí, pronto. A partir daí vai começar a diferença entre as duas. Na primeira divisão que ocorre aí na célula, o que é que acontece? Vão ser divididos, né, 2 pares de cromossomos para cada célula. E essas células que apresentam 2 pares de cromossomos, elas vão se dividir novamente, gerando o que aí, ó? 2 cromossomos em cada uma das células. Você reparou que apenas uma célula-mãe, ela gerou 4 células filhas e cada célula filha apresenta a metade do número de cromossomos da mãe. A mãe começou com 4 cromossomos, mas cada célula filha apresenta apenas 2 cromossomos. Olha aí, ó, a diferença entre mitose e meiose. 2 divisões aí, gente, para chegar, né, no fim, né, dessa divisão celular. Então, pessoal, hoje estamos terminando por aqui, né? O que a gente viu hoje, prof? As partes e os tipos de cromossomo, né? Então, relembramos que o cromossomo, ele apresenta braços, existe o centrômero, o telômero, que são as extremidades dele. Também vimos que existem 4 tipos de cromossomos diferentes, se a gente for observar onde está localizado o centrômero, né? Então, temos lá o metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. O que é cariótipo? Né? Então, cariótipo é o quê? O conjunto de cromossomos de uma célula, né? Vimos aí a diferença entre um cariótipo de um macho, o cariótipo de uma fêmea, né? Que está lá no cromossomo 23. Também, ó, cromossomos homólogos, são aqueles cromossomos que apresentam mesma forma, mesmo tamanho, sequência de genes, né, iguais. Então, por isso que eles são homólogos, eles são semelhantes, tá? Células diploides e haploides, né, pessoal? Células diploides apresentam os 46 cromossomos em sua célula, haploides apenas 23. E a divisão celular, mitose e meiose. Deu tudo certo aí, galera? Então, vou pedir para vocês que conversem com o seu professor na sua escola de origem. Lembre-se que isso é super importante, tá? Essa interação de vocês com o professor. Um beijo, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!